Padre que vai estar conosco, venha ouvir melhor. O Senhor quer falar olhando nos seus olhos. Obrigado, Lucinha, pela acolhida. Pois é, o padre é feio, mas não morde não. Pode chegar perto, tá bom? Pode ir mais para perto. Bem, então nós hoje vamos... Desde já eu quero agradecer aqui a Lucinha, a comunidade, pela acolhida e pelo convite de estar com vocês nesta manhã. E também desde já agradecer a atenção para este momento de partilha, momento de conversa. O tema para a nossa reflexão, a nossa conversa: o salário do pecado é a morte. Já pode pegar aí a sua Bíblia. Vocês trouxeram Bíblia? Com certeza, né? Vamos pegar logo nessa passagem aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que nos diz: porque o salário... Vou começar a leitura do versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tende vosso fruto para a santificação e como desfecho a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Quando nós falamos do pecado, é necessário a gente fazer uma caminhada anterior a este momento, percebendo primeiramente o chamado de Deus. Nós temos que ter consciência que nós fomos feitos por Deus, para Deus. Ele nos formou na sua perfeição para a santidade. Nós não fomos formados para o pecado, nós fomos formados para a santidade. É o grande convite que o Senhor nos faz. Ele nos criou. Quando nós pegamos lá o livro do Gênesis, nós vamos perceber que Deus criou e viu que tudo era perfeito, e colocou como a coroa dessa criação o ser humano, dentro desta perfeição. O homem, se desviando, acaba pecando, acaba errando o alvo, que é a busca do seu Criador. Peguemos aí Mateus, capítulo 5, versículo 48. Que aí Jesus, como nós escutávamos ontem no Evangelho. Vocês lembram que este era o Evangelho de ontem? O que é que dizia neste versículo? Como é perfeito o vosso Pai Celeste. Antes de pensar na realidade do pecado, e essa realidade como a morte, o salário é a morte, perder a salvação eterna, é necessário que nós tenhamos esta certeza, que Deus nos criou para a perfeição, Deus nos criou para o amor. Então eu comentava antes de ontem, na primeira noite do nosso retiro de carnaval, esta realidade. Nossos jovens e muita gente está por aí achando que está curtindo a vida, achando que está aproveitando a vida, e na realidade está perdendo, está destruindo a sua vida. Mas infelizmente essas pessoas não sabem disso, ainda não compreenderam
essa realidade. Por isso que estão iludidas, estão na vida de pecado e estão na curtição, entre aspas, que é uma verdadeira destruição da vida. E como este ano nos convida a RCC no Brasil todo a refletir sobre a realidade, não vos conformeis com a realidade de pecado. Não vos conformeis com o pecado. O grande problema e a grande, talvez, desgraça da humanidade é se conformar com o pecado. É achar que na ilusão de estar curtindo e aproveitando a vida, está na realidade de pecado e se acostumar com esta realidade. E o pior, achar que está certo. Porque se eu acho que eu estou certo, eu não vou buscar mudança, eu não vou buscar sair daquela realidade, porque para mim está bom daquele jeito. Porque é que os nossos jovens, muitos dos nossos jovens correm dos nossos retiros de carnaval? Porque ainda não descobriram a felicidade perfeita. Ainda não perceberam que no dia que eles beberem desta fonte, eles não vão ter mais nenhuma necessidade de nenhuma outra fonte. De pular, de vibrar, de beber, de usar drogas. Mas eles acham, estão iludidos que ali está a felicidade. Uma felicidade passageira, momentânea, que no outro dia vem o arrependimento, vem a decepção, mas eles não são capazes de perceber esta realidade. E eu costumo dizer, nós ainda comungamos com este pecado. Talvez não nós que estamos aqui, mas muitos de nós que professamos a fé. Porque no nosso coração ainda há uma dúvida. Será que não seria melhor se eu estivesse pulando o carnaval? Será que não seria melhor que eu estivesse na noitada? Será que não seria melhor que eu estivesse curtindo também por aí? E resolvemos ficar até às vezes chateados com Deus. E nós que estamos dentro. Por exemplo, no exemplo dos nossos crismandos, eu estava vendo lá no nosso retiro de carnaval, muitos crismandos. Me deu vontade de mandar os catequistas fechar os olhos, dizer assim: levante aí a mão quem está aqui, obrigado. Para não ter reclamação no outro dia dos catequistas. Porque a gente percebe naquela realidade que muita gente está ali que está pegando no pé. E não é capaz de deixar-se tocar pela realidade de Deus. Deixar-se tocar por Deus. Está dentro do barco, mas não deixa tocar por Deus. Então, nós muitas vezes que participamos, que somos engajados, nós comungamos e ainda corremos o risco de comungar com esse pecado, de ter em nosso coração ainda aquela preocupação e até de se perguntar: será que eu não estaria vibrando mais feliz acolá do que aqui? E nós, graças a Deus que estamos aqui, temos a certeza que não, pois isso daqui nos preenche totalmente. É interessante quando você conversa com uma pessoa que era da curtição, da noite, de curtir aí as baladas, e quando foram tocados por Deus, conheceram o Senhor, passaram a participar dos nossos
encontros, chega para a gente e diz assim: realmente, padre, eu não tenho mais nenhuma vontade, nenhum desejo de participar dessas noitadas, pois aqui eu me sinto muito mais feliz, isso aqui já me preenche, não tenho necessidade de ir para outro lugar, e o melhor de tudo, no outro dia continuamos felizes, continuamos alegres, porque aquilo que me preencheu hoje, amanhã continua preenchendo o meu coração. Diferente de quando cai no mundanismo, que no outro dia sempre tem um arrependimento. Por que eu fiz aquilo? Por que me deixei levar por aquilo? E o pior que pode acontecer e ter consequências muito negativas, que não há como voltar atrás, que não há caminho de retorno, e acaba destruindo a vida por uma noite, destruindo a vida em um carnaval. Mas o pecado não deixa aqueles que estão ao redor perceber esta realidade, pois o pecado, ele nos cega e nos faz correr o risco de achar bom ou boa aquela realidade. Não vos conformeis com o mundo, é o grande convite. Nós não podemos nos conformar e até dizer, não, é assim mesmo. Eu fico preocupado e fico pensando, quando eu olho hoje nas redes sociais, e religioso até defender o carnaval. Por que não ir pular? Por que não ir aproveitar? Por que não? É uma brincadeira sadia. Sadia? O que é sadio? Droga, vício, bebida, prostituição. Me diga o que uma festa assim traz de positivo para a nossa vida. Eu costumo dizer, se as mulheres tivessem vergonha, elas não participariam de um momento desse. Porque se você escutar as músicas, são as cachorras, as separadas, as vadias. É antigo, né? Eu até disse no meu retiro ontem que eu ia me atualizar. Isso, pois é. Para a gente perceber onde chegou. É bom, é do meu tempo. É tempo que eu ia de carnaval. Antes do seminário. Imagine hoje como está a situação. Então, assim, para a gente perceber a que ponto o pecado nos cega, que nós acabamos escutando isso, nos difamando, nos destruindo, e o povo está lá pulando, está lá vibrando, está lá de boas. Por quê? Estão cegos por esta realidade. Somos convidados em um momento deste, não nos conformeis com o mundo, a renovar a nossa mentalidade, a mudar a nossa maneira de pensar, pois o mundo, a sociedade que nós estamos, nos apresenta estas realidades de pecado como algo muito natural, como algo bom. Não tem problema não, pode ir lá só curtir, pode aproveitar. Eu posso estar no meio, mas não me sujar com aquela realidade. Me lembro de quando, se não me engano, Padre Jonas Abib foi questionado sobre isso. Aí ele falou, pois vamos fazer o teste. Passe por uma piscina de lama aí, que eu quero ver se você chega
no outro lado sem se melar, sem cair naquela. Nós sabemos muito bem que o ser humano é capaz e se deixa levar pelas más influências. Se você está naquela realidade, não há como passar por essa piscina de lama, passar por aquela névoa de goma, por aquela névoa da bebida, talvez até da fumaça da droga, e não chegar do outro lado doidão, inebriado, caindo. Não tem como estar neste meio e não se misturar. E repito, e o pior de tudo é não perceber isso, se deixar levar pelo pensamento do mundão, que muitas e muitas vezes, ou quase sempre, é o pensamento do demônio, de não tem nada, de não tem problema, pode aproveitar, pode curtir, e acabamos destruindo a nossa vida ali. Quando nós nos achamos fortes, não, eu estou blindado contra isso daí. Eu me lembro daquela passagem do Evangelho, quando é expulso os demônios, e aí Jesus diz: a casa está varrida, a casa está limpa, está de portas abertas. Aí é que o demônio entra com jeito. E quando nós achamos que estamos bem, aí nós já temos caído e destruído a nossa vida. Então é o momento de mudar essa mentalidade. Nós não podemos pensar como o mundo, mas nós temos que pensar como Jesus. Nós temos que ter os sentimentos de Jesus, o pensamento de Jesus. E eu tenho certeza, se Jesus viesse hoje, ele não estaria nas baladas de carnavais. Ele não estaria neste mundo. Ah, padre, mas talvez ele estivesse para ir buscar os que estavam lá. Só se fosse com o chicote na mão e derrubando as mesas, pode ter certeza. Ou dessa maneira. Então nós somos convidados a renovar a nossa mentalidade. Não há cristão, não há católico verdadeiro se não muda e não pensa diferente do mundo. Não vos conformeis com o mundo. O Senhor, Ele nos lavou. Como dizia lá no começo, Ele nos chamou para uma grande missão. O Senhor nos chamou para Ele. Quando nós pegamos o Evangelho, Jesus, depois de fazer uma catequese com os seus discípulos, preparar, Ele chama para mais perto de si aqueles que Ele quis, para duas missões. Vocês estão lembrados? Para que foi que Jesus chamou os apóstolos? Para que foi? Foi para isso não. Foi para isso ainda não. Para que foi, vocês sabem? Duas. Mas não foi para isso que ele chamou não. Bora. Foi isso não. Também não foi para isso não. Eu acho que esse é um dos nossos problemas. Daqui a pouco a gente chega lá. Para que foi que nosso Senhor chamou? Foi não. Vamos ler o Evangelho tal e qual. O que ele diz lá? Para que foi? Também.
Eu falei isso na festa do Santíssimo, quando eu celebrei aqui. Vocês estão lembrados, não? Sabe o que foi, Renata? Muito bem. Nosso Senhor chamou os seus discípulos para estarem com Ele. Para estarem com Ele. E o segundo ponto, para serem enviados em missão. Nós caímos no erro de pensar que o Senhor só nos chamou para trabalhar. Foi só para trabalhar, para sair em missão, para evangelizar. O primeiro ponto não é este, não. O primeiro ponto é para estar com Ele. Não há nenhum bom discípulo, nenhum bom missionário, se não estiver aos pés do Senhor, se não o conhecer. Nós podemos muito bem sair de porta em porta, jogar água benta, tal, mas se não tiver essa intimidade, nós vamos continuar com a mentalidade antiga, a mentalidade do tudo pode, do é normal, é dessa maneira mesmo, é desse jeito mesmo, tem que se acostumar. Não é dessa maneira. O cristão não pode se conformar com isso. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. Então este é o primeiro passo. Para que nós possamos mudar a nossa mentalidade, é necessário estar com Ele. Pois nós só vamos conhecer estando com Ele, estando perto dele. Não sei se isso acontece aqui. Na Joca também não acontece não, Júlio. Mas quando a gente diz assim, vamos para a missão, é carro cheio, é um bocado de gente para a missão. Aí a gente diz, bora para a vigília. Aí é um sofrimento, né? Bora rezar, é um sofrimento. É o jeito da Lucinha, bora, tem que ir. Pronto, hoje tem vigília, tem que ir. Aí a gente leva o travesseiro, para ficar escorado numa parede. Garrafa de café, por aí vai. Porque para sair é bom, mas parece que para estar com Ele, nós temos uma dificuldade. E aqui está o grande problema. Aqui está um dos grandes problemas. Pois se nós não estamos com Ele, se nós não aprendemos a estar com Ele, se nós não queremos estar com Ele, nós não vamos transformar nem a nós mesmos, quanto mais os outros. Nós vamos transformar nem a nossa mentalidade, quanto mais a mentalidade dos outros e do mundo. Então o Senhor nos convida para isso, para renovar a nossa mentalidade, e ela será renovada aos pés dele, pertinho dele, procurando conhecer, pois nós não conhecemos ninguém à distância. É muito fácil você dizer que ama alguém que está bem lá longe, idealiza na sua cabeça, mas se não estiver perto, nós não seremos capazes de conhecer. Nós só conhecemos quem está pertinho. Só conhece o marido, a esposa, que convive todo santo dia. Levanta e dorme, aquele pode dizer que conhece. E quando conhece assim, eu não sabia que ele era desse jeito. Eu não sabia que era dessa maneira. Se eu soubesse que era assim, nem tinha casado. Fosse assim, e vai. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com aquela realidade e aprendendo até a amar aquela situação, a acolher, a aceitar. E passamos, quando nós celebramos, por exemplo, 50 anos de casado, vamos diminuir, 25 anos de casado, e durante aquela caminhada,
aquela esposa procurou amar, procurou estar perto, compreender. Quando chega os 50 anos, a gente percebe um amor diferente, o cuidado, a proteção, um amor verdadeiro. Por quê? Porque foi capaz de se aproximar, capaz de conhecer, e quando nós conhecemos, nós amamos. E quando nós amamos, nós não temos mais a coragem de deixar. Esta é a grande pergunta. Nós conhecemos e nós já amamos o Senhor com este amor verdadeiro que nada é capaz de nos separar dele. E é um amor tão verdadeiro que acontece muitos e muitos casos. Quando um morre, com poucos dias o outro acompanha também. Para a gente ver a unidade. E é este amor que nós devemos cultivar, alimentar para com Deus. Porque se nós plantarmos este amor, estando com Ele, mudando a nossa mentalidade, pensando diferente, nós jamais abandonaremos. O Senhor nos lavou, nos purificou e nos deu o seu Espírito Santo. O Senhor nos chamou, como chamou os discípulos, para estarem com Ele, ali, perto dEle. Se nós estamos perto dEle, nós podemos até pecar, podemos até errar, mas nós vamos ter consciência e vamos lutar para mudar, diferente de estar distante dEle. Se nós estamos distante dEle, não, é desse jeito mesmo, não vamos nem nos preocupar com isso, deixa o tempo passar, o mundo é desse jeito mesmo, todo mundo faz desse jeito, então não precisa mudança. Estando perto dele, nós vamos sempre alimentar em nosso coração o desejo da mudança. Não quer dizer que nós somos os perfeitos, nós somos os bons, nós não temos pecados. Eu dizia ontem da missa, somente 2 que passaram por esta terra podem se vangloriar disso, que é o próprio Jesus, que é Deus, e a Virgem Maria, que foi preservada desde o princípio. Mas todos nós somos falhos, pecadores. Não é por rezar muito que nós vamos estar livres, pois nós vamos estar sim, mais fortalecidos, mais guardados, mas não vamos estar livres do pecado, do erro, mas em nosso coração há um desejo maior, que é o desejo de retornar para a casa do Pai. Então o Senhor nos chama para si, nos prepara nesta caminhada, e lá no finalzinho do Evangelho agora, Ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E aí Ele diz: ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Agora, com o Espírito Santo, com Deus em nós, eu fico imaginando, se todos nós tivéssemos esta consciência, desvalorize por si o seu corpo, mas se todas as pessoas tivessem a consciência, ou esta consciência, de que Deus está dentro de nós, Deus habita o nosso ser. No dia do nosso batismo, nós somos cumulados pelo seu Espírito Santo. Recebemos a filiação e recebemos o Espírito Santo. Deus mora em nós, Deus habita em nós. Como é que nós temos, o mundo tem a coragem de fazer as piores atrocidades que nós estamos assistindo por aí? Consigo mesmo
eu até dizia na missa de ontem. Um dos grandes problemas também da nossa sociedade, do mundo, é porque não há mais nem amor próprio. As pessoas não se amam mais. Porque se a pessoa se ama, ela não vai destruir o seu próprio corpo. Se a pessoa se amasse, não iria vender o corpo como acontece. Se a pessoa se amasse, não iria destruir o seu pulmão como um dos vícios. Mas o que é que está faltando? Amor próprio. E quando nós não somos capazes de nos amar, vamos fazer aqui uma caminhada diferente. Que o correto é começar amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Mas vamos começar aqui pelo contrário. Se nós não somos capazes de nos amar, nós não somos capazes de amar também o nosso irmão. E se nós não somos capazes de nos amar, amar o nosso irmão, não haverá amor a Deus. Por quê? Porque nós traduzimos no nosso irmão aquilo que nós fazemos a leitura em nós, em mim. E se eu faço uma leitura negativa de mim mesmo, eu vou traduzir aquilo no meu irmão. E consequentemente, eu vou traduzir aquilo para com Deus. E aí nós criamos uma imagem de um Deus carrasco, de um Deus que não tem amor, de um Deus que mata, de um Deus que destrói. E eu que vou querer esse Deus para mim, eu quero é distância dele. Infelizmente é isso que está acontecendo. Mas se nós tivéssemos essa consciência que somos templo de Deus, quando nós comungamos, nós recebemos em nós a Eucaristia. Ali não é um simples pedaço de pão, não. Ali é o quê? É o corpo de Cristo. Ali está corpo, sangue, alma e divindade. Em outras palavras, nós nos tornamos sacrários vivos da Eucaristia. E aí eu fico a me perguntar: será que todos os nossos cristãos, será que todos nós temos esta consciência? Quantas vezes, quando saímos da missa, eu estava até numa paróquia lá, e aí uma pessoa chegava para mim reclamando: padre, não fui na Jijoca também não, viu, Júlio? Padre, eu acho altamente errado. O cara vai para o texto dos homens, com a camisa do texto dos homens, saiu da igreja, vai para o bar e bebe até 10 horas da noite, e ainda vai para casa bêbado. O que adiantou o texto e a reflexão do texto? E será? E quando é do texto não comungou, e quando vai para a missa, que terminou a missa, faz a mesma coisa. Será que há consciência de que Deus está dentro, de que eu sou sacrário vivo? Eu vou diante do sacrário, me ajoelho, faço 10 minutos lá de adoração de joelhos, e eu comunguei com um pedaço de pão. Não é o mesmo Jesus que está lá no sacrário? Lá ele merece adoração, dentro de mim merece cachaça e cerveja. Então se nós tivéssemos a consciência de que este Deus habita em nós, não é um Deus distante, mas Ele está dentro de nós, tudo seria bem diferente, tudo seria bem melhor. Tá marcando meu tempo aí, tá bom?
Então, nós recebemos os dons do Espírito Santo, que são quantos? São quantos? São não. São todos, nós recebemos todos, nós não recebemos só 7 não. 7 é o número da totalidade, é porque para resumir botaram só, mas nós recebemos foram todos. O batismo nos dá é tudo. Imagina o dia da crisma, quando nós somos ungidos pelo bispo, aí tudo, nós recebemos, em outras palavras, recebemos todo o poder de Deus para fazer a diferença, para ser um bom cristão. E por que que nós muitas vezes não abraçamos este poder que nós recebemos? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, temor, por aí vai, piedade, todos os dons necessários para a vida. E aí nós caímos aí na pouca vergonha de quando erramos, dizer assim: ô padre, mas é assim mesmo, nós somos humanos. Diz, não, pecar não é humano não, pecar é desumano. Quando nós pecamos, nós não estamos sendo humanos não. Matar o outro é humano, falar mal da vida alheia é humano, destruir a vida do outro é ser humano? É não, é ser desumano. Quando nós falhamos, nós não estamos sendo humanos, porque o humano foi Jesus, plenamente humano, totalmente ali no seu dia a dia, humano, verdadeiramente humano. Nós somos desumanos aí com os outros e com o próprio Deus. O Senhor nos deu todos os seus dons para que nós possamos discernir entre o bem e o mal. Peguemos aí Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Quem pode ler? O Senhor Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim de Éden para cultivar o solo e o guardar. O Senhor Deus prescreveu ao homem: poderás comer de toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do que seja bom ou mal, pois desde o dia em que dela comeres, tua morte estarás marcada. O Senhor nos deu o conhecimento do bem e do mal. Nos apresentou, está aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Botou o jardim todinho, somente uma árvore. Qual foi a árvore que foram mexer? Aquela única árvore que o Senhor disse que não era para mexer. Costumo dizer que o ser humano é pior do que uma criança teimosa. Porque se você é mãe, sabe muito bem disso. Você diz para aquela criança: olha, você só não pode mexer ali. É o primeiro lugar que aquela criança vai mexer, é naquele lugar que você disse que não podia. Era bem melhor dizer: pode mexer aí, que aí ela não iria mexer. Porque o ser humano, nós somos teimosos. Costumo dizer que em relação ao pecado, que é a desobediência à vontade de Deus, 99% dos nossos pecados, eles são conscientes. 99% dos nossos pecados, eles são conscientes. 5? Ixi Maria, então vou correr aqui.
99% nós somos conscientes daquilo que nós fazemos, mas nós acabamos fazendo. Nós acabamos sabendo que vai ferir a Deus, mas nós acabamos, não, é só hoje, é só esta vez, ninguém vai saber, é só dessa maneira, e acabamos nos deixando levar pelas coisas do mundo. Então o pecado é a desobediência, nós somos desobedientes. Pecado é afastar-se de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, podemos ter a certeza que nós vamos afundar, que não há saída para nós, porque é Deus o nosso sustento, é Deus a nossa fortaleza, é somente Deus que nos dá força, e nele nós encontramos força para não pecar. E o grande problema nosso é que nós achamos que a força está em nós. Nós brincamos com o fogo. Não, eu vou porque eu vou aguentar. Caiam. Você taca no chão, fica lá estirado. Todas as vezes que a gente acha que vai aguentar, pode correr. Por isso que quando o pessoal vem se confessar e contar esse pecado, depois fuja, que a única saída é correr, porque se for para cima da fogueira, pode ter a certeza que você vai se queimar. Não tem como correr para cima do fogo e não se queimar, tem que procurar correr as léguas. Por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Não, eu não vou me misturar. Não existe isso. Acabamos fazendo pior do que os que já estavam lá. Longe de Deus, o homem perde o sentido da sua vida. Nós encontramos lá no filho pródigo, ou o pai misericordioso, que achou que estava preso ali. Eu quero a minha liberdade, papai, e vou sair. Pego tudo que eu tenho e vou sair. Volta com a cara no chão, arrependido, porque viu que aquela aparente liberdade não lhe trouxe felicidade e foi destruindo a sua vida. Foi comer a comida dos porcos, nem era permitida a comida dos porcos, que é isso que os que estão curtindo, achando que estão curtindo, estão comendo a comida dos porcos, mas não são conscientes disso, não sabem disso. Longe de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida, ela perde o sentido. Eu costumo até dizer, a sociedade bateu tanto na tecla, achando que Deus prende, Deus não me deixa fazer o que eu quero, agora eu vou ser livre. Porque é que nós estamos numa sociedade que nunca o índice de depressão, o índice dessas doenças psicológicas foram tão altas, o suicídio, o povo cortando os braços. Ah, padre, é doença, eu sei, é doença, mas não era Deus que era o problema, que não deixava a gente fazer o que queria? Agora não deveria estar todo mundo feliz, pulando satisfeito, não? Por que é que isso está acontecendo? Eu sei, tem a questão psicológica, tem isso, é doença, é vício, tal, mas o que a gente via falar é que Deus não deixa eu fazer o que eu quero, não me deixa ser livre. E cadê a felicidade? Agora o negócio aí está livre, todo mundo fazendo o que quer. Por que é que nós não encontramos essa sociedade feliz, essa sociedade realizada? Não há sentido sem Deus, não há sentido, não há esperança, não temos alvo e não temos foco. Em outras palavras, sem Deus nós não temos nada, e nós acabamos errando o nosso alvo. Pecar é isso, errar o nosso alvo. Quem atira flecha aí sabe que existe o alvo, aquela roda maior, uma menor, e bem no centro tem um pontinho. O atirador de flecha, para ganhar, tem que acertar onde? Bem no centro. Pecar é isso, é errar este alvo. E se nós erramos este alvo, que é o caminho do céu, como diz o Evangelho, a porta é bem estreitinha, é aquele pontinho pequeno mesmo,
as outras é bem maiores, nós acabamos perdendo a nossa salvação, nos deixando levar pela vida de pecado e destruímos a nossa vida. Distante de Deus, nos tornamos desobedientes, acabamos abrindo os nossos ouvidos e ficamos ouvindo, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouvimos a voz do demônio, como nós vemos lá no Gênesis, a mulher que escutou a voz da serpente e acabou destruindo a humanidade. Perdemos a vergonha, como eu dizia, olha aí as roupas do carnaval, as músicas do carnaval, o que está acontecendo. Vamos dizer que esse povo tem vergonha na cara ainda? Não tem. Acabamos perdendo a vergonha. Caímos no mundo da corrupção dos vícios, enganados pela serpente, pelo demônio, que achamos estar correto. Pelo demônio vivemos na ilusão, achamos que estamos sendo felizes, estamos mortos, perdidos na mentira e na ilusão, que é o que está acontecendo. A vida verdadeira nós só encontramos em Deus. Nele está, como diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Ele foi quem soprou nas narinas de Adão e deu a vida e a vida verdadeira. E toda esta vida, quando ela se afasta de Deus, ela acaba caindo no pecado. E quando caímos no pecado, perdemos e não buscamos a misericórdia de Deus, perdemos a salvação. E este é o salário do pecado, é a destruição, perder a alma e perder a vida eterna. Que continuemos na esperança, lutando, buscando a Deus para alcançarmos o céu, que é o nosso alvo, nosso objetivo. Obrigado. Vamos estender nossas mãos, vamos ficar de pé. Como eu disse, né? Padre Domício, ele tem a missão de na diocese animar a juventude, reunir a juventude, conduzir a juventude para Jesus. Vamos rezar uma Ave Maria pela missão dele, de mostrar o alvo à juventude, que é Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe